tema da nossa festa, o tema do nosso congresso nesta noite é os 300 preparados para o arrebatamento. Vigilantes, corajosos e separados por Deus. Juízes 7:7. Leamos a palavra do Senhor. Peço a atenção de todos, você que está de posse de um exemplar da Bíblia Sagrada, localize conosco Juízes capítulo 7, versículo de número 7, que nos fala da seguinte maneira: e disse o Senhor a Gideão, diga comigo, mais uma vez, e disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Mais uma vez, e disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Amém? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o versículo 17, que diz da seguinte maneira: Tessalonicenses 4, versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pela leitura santa de sua palavra. Senhor Deus e Pai que está no céu, Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Que esta palavra nesta noite, ela possa achar guarida em cada coração, e que esta palavra continue falando conosco para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Com a leitura da palavra de Deus e esta oração, nós declaramos aberto o congresso de senhoras, jovens e senhores, dizendo assim. Os irmãos já sentaram tudo? Amém, glória a Deus. Aleluia. Dizendo assim, diga comigo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos aberto o nosso congresso. Mais uma vez, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, declaramos aberto este congresso de senhoras, jovens e senhores. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a nossa amada irmã Elildes para estar fazendo aqui a entrada, o trabalho de entrada aqui dos nossos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais um congresso abençoado. E nesta noite, nós vamos dar início à abertura do congresso unificado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Angelinópolis, quilômetro 50, tendo como pastor presidente pastor Antônio Zenito Sanches e missionária Célia Sanches, com o tema os 300 preparados para o arrebatamento, vigilantes, corajosos e separados por Deus, baseado em Juízes capítulo 7, versículo 7, e 1 Tessalonicenses capítulo 4,
e o versículo 17. Aleluia, Jesus. E nesse momento, assistiremos à entrada da Bíblia Sagrada, sendo conduzida pela nossa irmã Andrelina. A palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar nas nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia Sagrada, somos verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo e o errado e aprender a viver de maneira que agrade a Deus. Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus na sua vida? Se o seu alvo é o céu, então leia a Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus. E logo em seguida, estaremos assistindo a entrada do tema da nossa festa, do nosso congresso, sendo conduzido pelas nossas irmãs Carmen e irmã Lucivânia. O tema, como já falamos, os 300 preparados para o arrebatamento. Vigilantes, corajosos e separados por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Baseado lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Os 300 preparados para o arrebatamento. Assim diz a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 7. O Senhor não precisou de muitos, mas de poucos que fossem fiéis. Não foram milhares, apenas 300 que não dobraram seus joelhos, 300 que não olharam para trás, 300 que estavam preparados para a batalha. E hoje, nesta noite, o Senhor levanta um exército, não um exército de aparência, mas um exército de obediência. Um exército não de quantidade, mas de qualidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, preparados para vencer o inimigo e aguardando soar da trombeta do arrebatamento. Onde estão os 300 dessa geração? Onde estão os preparados para subir com Cristo? Eles estão aqui. E nesta noite eles marcham e declaram: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E logo em seguida estaremos assistindo a entrada do nosso pastor presidente, pastor Antônio Zenito Sanches, e sua esposa missionária Célia Sanches. Pastores aqui do campo de Angelinópolis, pastores dedicados, abundantes e incansáveis na obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E logo em seguida nós estaremos assistindo a entrada das bandeiras, oficializando a entrada do nosso congresso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bandeira do Brasil, sendo conduzida pela nossa irmã Linda Amanda. A bandeira simbolizando o amor e o respeito que essa igreja tem pela nação brasileira, e também o grande desejo que nós temos em vê-la salva para Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
E logo em seguida a bandeira do estado do Pará, conduzida pela irmã Vicilene, simbolizando também o amor e o desafio de avançarmos na evangelização do nosso estado, o estado do Pará. Aleluia. Logo em seguida a bandeira do nosso município, município de Baião, sendo conduzida pela irmã Wanda, simbolizando o compromisso que temos de fazer a diferença como povo de Deus nessa cidade. Aleluia, glória a Deus, especialmente aqui no campo de Angelinópolis. E vamos assistir também a entrada da bandeira do círculo de oração pela irmã Rosália, representando o departamento do círculo de oração, o departamento de fé, de oração, de mulheres que clamam ao Senhor pela obra aqui no campo de Angelinópolis. Aleluia. E logo em seguida nossa irmã Lucinéia, conduzindo a bandeira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do campo de Angelinópolis. Aleluia, glória a Deus. A história do Gideão, dos 300 de Gideão, é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Um exército pequeno, mas separado e escolhido por Deus. Foi usado para vencer uma multidão inumerável de inimigos. O segredo da vitória não estava na força, mas na obediência e nos instrumentos que o Senhor colocou em suas mãos. Os 3 elementos usados na batalha, as tochas, os cântaros e as buzinas, não eram armas convencionais de guerra, mas representavam verdades espirituais profundas que também são hoje para nós. Assim como Gideão e seus homens, somos chamados para lutar as batalhas espirituais, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus. Assim também usamos o exemplo das 10 virgens, em que 5 estavam atentas, preparadas com suas lamparinas. 5 estavam com suas lamparinas acesas e 5 estavam desanimadas com suas lamparinas vazias. Entra agora nossa irmã Rosilda e nossa irmã Elisete, aleluia, representando as mulheres de oração, as mulheres vigilantes, as mulheres que não deixaram as suas lamparinas se apagar. Elas entram com roupas brancas, representando a Igreja de Cristo, aleluia, que mantém acesa a chama do Espírito Santo, aguardando o arrebatamento da Igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nesse momento nós passaremos a assistir a entrada das lideranças do círculo de oração aqui do campo de Angelinópolis. E as nossas irmãs, elas trazem em suas mãos os cântaros e as buzinas. Aleluia. E nesse momento nossa irmã Nete e nossa irmã Daniele, representando o círculo de oração, heroínas da fé do templo central. Aleluia. A buzina ou a trombeta simbolizava a proclamação da palavra de Deus e a adoração. Cada vez que Israel tocava trombetas, havia um mover de Deus. O som da buzina causou confusão nos inimigos, mostrando que a nossa voz em louvor e proclamação do Evangelho é uma arma poderosa contra as trevas. Quando a igreja abre a boca para adorar e proclamar, o inimigo é confundido e derrotado.
Aleluia, Jesus. Também entrando agora nossas irmãs Neide e irmã Elza, líderes do círculo de oração El Shaddai da congregação Monte Moriá. Também conduzem em suas mãos as buzinas e os cântaros. Os cântaros eram de barro, frágeis, e serviam apenas para esconder a luz até o momento certo. Representam a nossa vida humana, limitada, mas escolhida por Deus para carregar um tesouro, o Espírito Santo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando os cântaros foram quebrados, a luz apareceu. Assim também, quando permitimos que Deus nos molde e nos quebre, o Espírito Santo flui em nossa vida. E muitas vezes resistimos à quebra, mas é através dela que a glória de Deus se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Entrando agora nossas irmãs Ednilde e irmã Lucilde, líderes do ciclo de oração Manancial da congregação Nova Betel. E logo em seguida entra também nossa irmã Raquel e nossa irmã Valquíria, líderes do ciclo de oração Guerreiras do Altar da congregação Cristo Vive. E por sua vez também nossas irmãs Francisca e irmã Socorro, líderes do círculo de oração Estrela da Manhã da congregação Torre Forte. E logo em seguida entra também nossas irmãs Luzia e irmã Alvani, líderes do círculo de oração Aliança de Fogo da congregação Torre Forte, Rio Jordão, perdão, amados. Aleluia, glória a Deus. E logo em seguida entra também nossas irmãs Maria Alice e Regina, líderes do círculo de oração Colunas de Betel da congregação Lírio dos Vales. Logo em seguida, as nossas irmãs Aldejane e irmã Eloíris, líderes do círculo de oração Rosa de Saron da congregação Jerezim. Aleluia, Jesus. Entrando também nesse momento nossas irmãs Rosana e irmã Socorro, líderes do círculo de oração Herdeiras de Sião da congregação Monte Carmelo. Glória a Deus, aleluia. E por fim, as irmãs Miraci e irmã Celina, líderes do círculo de oração da congregação Monte Sinai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E entrando agora, o círculo de oração Heroínas da Fé. Aleluia. Círculo de oração do campo de Angelinópolis. Todas as nossas irmãs reunidas num só propósito, numa só fé. Aleluia. Elas entram conduzidas pelas irmãs Suane e irmã Valdivina, as regentes do círculo de oração. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. É só 300 que eu quero. Mulheres valorosas, aleluia, virtuosas, guerreiras na oração, que oram em prol da igreja do Senhor, que oram em prol da sua família, que oram em prol dos seus filhos. Aleluia. E por elas a obra do Senhor continua de pé, porque elas não cessam de orar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus
disse para Gideão: tem muita gente, mande os medrosos e covardes retornarem. E Deus agiu de uma maneira diferente, para que Israel não se vangloriasse. E Gideão apregoou em seus ouvidos: 22.000 foi o tanto que voltaram. E disse Deus: eu te direi quem vai contigo, e quem eu determinar, então separe. Enquanto as nossas irmãs ali, aleluia, glória a Deus, terminam de se organizar ali em seus lugares, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Nós iremos assistir neste momento a entrada também dos nossos dirigentes, dos nossos presbíteros, diáconos e auxiliares do Senhor, os obreiros, aleluia, aqui do campo de Angelinópolis, eles que fazem a obra do Senhor, aleluia. Entrando nesse momento, representando o templo central, nosso irmão Eli e nosso irmão Sebastião. Eles entram conduzindo as tochas representando o fogo do Espírito Santo, aleluia. Que esse fogo possa continuar aceso em nossas vidas, não só nesses dias de festa, mas até o arrebatamento da igreja do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Entrando também os nossos irmãos Valdeci, irmão Júnior, representando a congregação Nova Betel, aleluia, glória a Deus. Pois vou selecionar medrosos e covardes, voltem, pois no meu exército luta só quem for guerreiro. Representando a congregação Cristo Vive, nossos irmãos Essemil e irmão Francisco. Congregação Monte Moriá, irmão José Pedra e irmão José Carlos. No final da história ficaram 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. Congregação Torre Forte, dirigente irmão João Batista e irmão Kaique. Congregação Rio Jordão, dirigente irmão Henrique e irmão Israel. Congregação Lírio dos Vales, nosso irmão Zequinha, aleluia. Verdadeiro crente, canela de fogo. Congregação Jerezim, nosso irmão Santos e irmão Francisco. Congregação Monte Carmelo, dirigente Carlito e irmão Márcio. Tem que tocar buzina, tem que ser. Congregação Monte Sinai, irmão Arlindo e irmão Celso. Congregação Jerusalém, irmão Luiz Paracanã e pastor José. Buzinas, quebrem os cântaros, corram pra cima. E eu não sei dizer, mas eu acho, eu tô vendo os inimigos loucos se matando e a igreja descendo, 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 descendo. Oh, glória a Deus, essa é a igreja que vence, essa é a igreja do arrebatamento. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus. Também nós assistiremos nesse momento a entrada dos nossos jovens e adolescentes, o conjunto Chama Viva, fazendo a sua entrada nesse momento. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Entra nesse momento o conjunto Chama Viva, jovens separados para fazer a obra do Senhor, a geração eleita, sacerdócio real, jovens escolhidos, jovens santificados, adolescentes que foram purificados no sangue de Cristo, esse sangue que traz vida, esse sangue que traz paz, aleluia. Os jovens que representam a nova aliança, os jovens cheios do poder,
jovem escolhido para vencer o sistema mundano e para pregar o evangelho e viver o propósito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus hoje te escolhe pra ser dos 300. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A tocha representa a presença e a luz de Deus em nossa vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Os cântaros estavam cobrindo as tochas. Só que quando eles foram quebrados, a luz brilhou. Isso nos mostra que muitas vezes é preciso haver quebra do nosso eu, quebra do nosso orgulho e da nossa carne, para que a luz de Cristo resplandeça em nós. E assim como os 300 de Gideão, somos escolhidos, separados e equipados pelo Senhor. A vitória não depende da força, mas da obediência e da fé. Que possamos ser como esses 300, dispostos a deixar Deus nos usar, permitindo sermos quebrados para resplandecer a luz e proclamar com ousadia, aleluia. Se nos colocarmos nas mãos do Senhor, o impossível se tornará possível. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os 300 não se contaminaram, assim como a igreja do Senhor precisa também estar vigilante, preparada e com suas lamparinas acesas, porque em breve soará a última trombeta e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Eis aqui os 300 do arrebatamento. Em meio a muitos, Deus escolheu apenas pouco, não pela força, nem pelo número, mas pela obediência e vigilância. Aleluia. Assim como Gideão separou os que vigiaram na beira do rio, o Senhor hoje separa os que estão atentos à sua vida. Aqueles que beberam água com atenção foram escolhidos. Assim também serão escolhidos os que não se distraem com o mundo. O inimigo está ao nosso derredor. O sonho dele é te ver caído, porque ele sabe que você de joelhos no chão, sua casa, sua família sempre vai estar já começou uma guerra. Aleluia. Oh, glória a Deus. A vitória está decretada na vida da igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Covardes e medrosos, os que não vigiarem, os que não são valentes, os que não obedecem, então tem que ter o quê? Tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que ser valoroso, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso, tem que ser guerreiro. E o resultado é? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Somente com presentes eu te darei vitória. Linda e era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora os ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E a dizer que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Você tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse, perdendo a atenção, este voltaria.
povo de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu volto a oportunidade para o nosso pastor, para que ele possa dar prosseguimento, aleluia, ao nosso culto de abertura nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus.